Ah, tudo jóia? Meu nome é Rodrigo Siqueira Silva e é com muito prazer que eu estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês o Tech Challenge, que é um desafio, é um trabalho da pós-graduação que eu estou fazendo na FIAP. É uma pós-graduação de arquitetura de sistemas .NET. O objetivo desse trabalho, nessa primeira fase, é fazer um simples MVP, tá? Que tem relação com o desenvolvimento de uma API REST usando a versão 8 do .NET Core. E essa API REST ela vai representar uma plataforma de venda de jogos digitais chamada FIAP Cloud Games. Vamos lá, vou apresentar toda a documentação, todo o processo de desenvolvimento e o funcionamento da API para vocês. Então vamos lá, pessoal. Para fazer toda a modelagem do projeto, eu usei o conceito do DDD, Domain Drive Design. E a ferramenta que eu utilizei para fazer toda a modelagem do projeto, né, do MVP, foi o Miro, indicado na própria pós-graduação, que é uma ferramenta free, que é essa que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês. Para montar todo o Event Storm, eu utilizei os elementos aqui, né? PA aqui, que é o ponto de atenção, os eventos, que é esse que parece bem com um post-it aqui, tá? Os comandos, a política, o modelo de leitura, que é esse verdinho, sistema externo, que é esse vermelho, e os atores aqui, que é representado por esse elemento aqui. Então, são os conjuntos de elementos que foram necessários para fazer toda a modelagem do projeto. E aí, para fazer a modelagem, eu montei aqui, né? Usei o elemento de eventos e eu simulei aqui um brainstorm, né? Então foi realizado uma simulação aqui de um evento de um brainstorm e eu obtive todos os eventos junto aos colaboradores, né? As pessoas que solicitaram a criação dessa plataforma. Então, foram feitas algumas reuniões, né, a simulação de algumas reuniões, onde eu identifiquei todas as atividades, todos os eventos que ocorrem dentro da plataforma. E aí a gente pode ver que tudo foi indicado aqui no passado, né? O usuário acessou a plataforma, administrador exclui o jogo, administrador desativou o jogo, administrador exclui uma promoção ou inclui uma nova promoção e assim por diante, tá? Uma vez identificados todos esses eventos através das reuniões, dos brainstorms com esses colaboradores que solicitaram a criação da plataforma, a gente já pode criar o Event Storm, que é a aplicação aqui dos demais elementos utilizados aqui para fazer toda essa modelagem e o desenho da sequência aqui, né, do fluxo todo de trabalho do pessoal dentro da plataforma, né, o detalhamento da execução de todo o evento, de todos os eventos identificados no brainstorm, e aí a gente consegue desenhar toda a sequência de trabalho aqui. E aí vocês vão perceber aqui no Miro que eu agrupei tudo aqui, toda a sequência de trabalho dos atores aqui, administrador, então tudo que é relacionado ao administrador está agrupado aqui, e do usuário, né, que são esses atores que eu identifiquei que fazem parte da plataforma. E aí, qual que é a sequência de trabalho? Eu não vou explicar todas elas aqui, porque o tempo é curto, mas quais são as atividades aqui, por exemplo, do administrador? A gente pode ver aqui, ó, dentro do modelo de leitura, as opções que ele tem disponível. Ele tem uma lista de opções e aí ele pode fazer o quê? A gente tem o ator aqui, o administrador, ele pode ter os seguintes comandos. Dentro das opções, ele cria uma promoção ou altera uma promoção. Uma vez criada uma promoção, qual que é o evento que ocorre? Promoção criada. Uma vez que ele altera os dados da promoção, aqui ele dá esse comando, qual que é o evento? Promoção alterada. Outras opções aqui, né? O administrador, dentro da lista de opções aqui, ele pode
dá o comando cadastrar um jogo ou excluir um jogo. Quando ele cadastrar um jogo, vai ocorrer o evento jogo cadastrado. Tá certo, pessoal? Então eu tenho tudo isso aqui detalhado, todo, todas as atividades de ponta a ponta, usando todos os elementos aqui, e eu montei o Event Storm aqui dentro do Miro. Legal. E aí, por último aqui, para fechar toda a modelagem, eu tenho os agregados. Eu consegui identificar quais agregados: pessoa física, jogo e promoção. E aí eu distribuí toda aquela sequência de atividade e fiz elas orbitarem aqui dentro do agregado, né? E o legal do agregado é que a gente já consegue ver aqui um pouco da parte técnica, né? A gente já consegue ver quais são as entidades, os métodos de classe que a gente vai ter dentro do sistema. Então, como é que ficou aqui, por exemplo, a pessoa física? A gente tem os atores aqui, administrador e usuário, dentro do modelo de leitura aqui, né? Lista de opções que eles têm. Eles vão dar os comandos aqui, acessar a plataforma, excluir o usuário. Então, quando o administrador excluir o usuário, dentro do agregado pessoa física, o que vai acontecer? Qual é o evento? Usuário excluído, tá? E aqui, o usuário, por exemplo, ele vai ter esse ator dentro desse agregado pessoa física, ele vai poder atualizar as credenciais de acesso dele e qual que é o evento que vai ter? Credenciais atualizadas. E aqui um outro exemplo que a gente tem aqui, o administrador também com relação ao agregado promoção. Ele pode ter os seguintes comandos: criar, alterar, excluir ou desativar uma promoção. Então, por exemplo, quando esse ator aqui dá o comando alterar promoção, qual que é o evento que ocorre? Promoção alterada. Então é isso, pessoal. Eu não vou entrar em muito detalhe que o tempo é curto, mas sobre a modelagem do projeto, eu usei aqui o DDD e apliquei aqui o Brainstorm e o Event Storm. Então, pessoal, para a gente fechar o assunto, né, vamos falar do mais importante aqui, que é a parte de desenvolvimento e programação do MVP, né? Programei aqui utilizando C Sharp, né, e o Visual Studio aqui também, e como banco de dados o SQL Server. A gente já pode ver aqui a tela do Visual Studio e dentro da minha solução aqui, que eu chamei de a solução de FIAP, POS-TEC e arquitetura de sistemas Cloud Games, né? Eu tenho três projetos dentro da solução. A API em si, né? O projeto da domain e o projeto também de teste, onde eu apliquei o TDD. E aí, vamos falar um pouquinho aqui de cada um desses projetos, tá? Falando um pouquinho da domain, a gente tem todas as classes aqui, os modelos de classes que a gente falou lá no DDD, no Miro, né? Tem aqui a parte do jogo, né? A classe do jogo. Eu criei uma classe base aqui, porque todas elas vão ter o ID, né? E aí a gente vai ver aqui o jogo, ela herda da classe base, que vai ter o ID, depois vai ter o nome e se ela está ativa ou não aqui um booleano. Tem a promoção e aí depois tem uma classe também de pessoa física, que é onde a gente vai ter aqui os administradores e usuários da plataforma, onde a gente tem o nome, o e-mail e a senha. Além disso, aqui nesse projeto da Domain, eu usei o pacote da Fluent Validation lá, onde eu implementei todas as regras para validar o e-mail, né? Coloquei a regra aqui de validação do e-mail, de todos os campos que são obrigatórios, né? O nome e também a personalizada aqui, né? Uma, uma validação da senha que tem que respeitar aqueles critérios aqui. Eu criei, usei o regex, que ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, tem que ter números, letras e caracteres especiais. Então, usei esse pacote aqui da Fluent Validation aqui, que ajuda bastante e simplifica o nosso trabalho.
Eu criei todos os casos de testes aqui, apliquei o TDD. A gente usei aquela técnica, a gente vai perceber aqui que a técnica dos três As, né? Eu fiz apliquei essa técnica onde a gente tem aqui o cenário, né, a ação e a verificação aqui. E aí eu testei o CRUD da API, né? A inclusão, a alteração, a exclusão, a busca de dados. Então, tanto para o jogo, pessoa física e promoção, a gente vai ver aqui esses testes todos aqui que eu, usando a técnica dos três a eu implementei elas aqui. Tá? Criei todos os casos de testes aqui necessários, inclusive das roles também, de validar se corretamente eu estou bloqueando ou não o usuário de perfil administrador e o usuário normal, né? Ele tem acesso restrito a alguns métodos. Então tem todo esse controle que foi implementado aqui e eu estou testando isso também. E a parte de autenticação, fiz um teste aqui de login válido e login inválido. A gente for rodar os testes aqui no Teste Explorer, vou mandar rodar todos aqui. Legal, rodou com sucesso aqui, né? Tudo bonitinho. E aí, é, falando um pouco agora, já que a gente já falou aqui da domain, né? E falou aqui do projeto de teste da aplicação, falando da API em si, desse projeto, a gente tem toda a implementação aqui das interfaces. Eu criei um, um CRUD aqui, né? Pode ver aqui. Criei uma interface de classe base aqui, que é o CRUD, para todas as outras, onde a gente tem incluir, alterar, incluir, atualizar, excluir e a busca por ID, buscar todos e todas as outras, né, específicas aqui do jogo herdam desse CRUD padrão aqui, todas as outras interfaces específicas, né? A única diferença aqui da interface de pessoa física é que ela tem a autenticação. Eu tenho as controllers, né? Tem quatro aqui da autenticação, do jogo, da pessoa física e da promoção, onde elas vão representar todo o CRUD aqui. E a gente já vai rodar a API para mostrar. Eu usei o Ent Framework usando SQL Server e Code First, então a gente vai ter toda a parte aqui das migrations, né? Onde ele vai criar automaticamente o banco de dados para a gente e tem toda a implementação aqui criada, detalhamento dos campos, né? Do banco de dados. A gente consegue ver aqui no estúdio do SQL Server o banco de dados aqui, FCG, FIAP Cloud Games, que é o nome da plataforma. Aí tem todo o controle aqui das migrations, a tabela de jogos, a tabela de pessoas físicas, né, onde eu tenho o ID, o nome, o e-mail, a senha e aqui um 01 aqui, um byte indicando se é administrador ou não essa pessoa física. E temos as promoções também, tá? Legal. Tem a parte de infra aqui também, onde a gente tem a parte toda do log, né? Que usa o middleware por causa do correlation ID. Então a gente tem a parte de log da API também, onde a gente tem aqui logando a informação, né? Warning, debug e tem o erro também, né? Os tipos diferentes aqui de log que a gente pode ter. E temos aqui a Program, onde a gente faz toda a injeção de dependência e a parte de documentação aqui também da API, onde eu usei Swagger, detalhei bastante aqui. Me preocupei em documentar toda a API. E também tem toda a parte aqui
de JWT, né? Onde a gente utilizou o JWT para a parte de autenticação e autorização da API. Então, tudo isso tá detalhado aqui. E aí, para fechar o assunto, vou mostrar aqui a API rodando, né? E ela está aqui usando o Swagger, toda a parte de documentação, as controllers aqui da autenticação, jogo, pessoa física e promoção, onde a gente tem todos os CRUDs aqui. Se eu for, por exemplo, buscar aqui por pessoa física, ele vai dar erro, né? 401, porque eu não estou autenticado, não estou logado. Vamos fazer autenticação aqui. E eu vou pegar um usuário administrador aqui na base, então vou pegar aqui as pessoas físicas e vou pegar o Rodrigo e a senha dele aqui. E nós vamos fazer a autenticação. Opa, vamos autenticar aqui. Então o e-mail é o Rodrigo e a senha. Coloquei essa senha aqui. Vou executar. Eu já consigo obter o token aqui. Vou pegar o token. Vou fazer a parte da autorização aqui. E aí eu já consigo fazer, por exemplo, aqui a busca dos jogos, né? Porque o administrador ele pode visualizar os jogos e posso incluir um usuário, por exemplo, né? Vamos pegar aqui a pessoa física e, e uma pessoa física. Se eu for executar aqui, ó, eu já consigo também ver toda a validação de senhas, caracteres especiais, ó, que está funcionando bonitinho. Ele está tratando tudo isso aqui. Vou colocar teste, apresentação, pós, FIAP. Teste, underline, FIAP, arroba gmail.com, senha 13, FIAP, HZ, e ele vai ser um administrador. Incluir, já recebi um 200. Aqui, ó, ele incluiu com sucesso, teste, apresentação pós-FIAP. E aí eu já consigo, por exemplo, se eu buscar por todos aqui, eu já vou ter o teste aqui, ó, sendo retornado para a gente com ID 68. E se eu for dar uma olhada no banco de dados e buscar novamente aqui, ó, tem aqui também cadastrado o teste apresentação pós-FIAP. É isso, pessoal. Obrigado aí por tudo. Essa é a apresentação do MVP.